Subimos mais um degrau da nossa quaresma, quinto domingo da quaresma. Semana que vem já adentramos no domingo de Ramos, na Semana Santa, rumo à Páscoa. Desde a quarta-feira de cinzas, quando colocamos as cinzas das nossas cabeças, a liturgia nos lembrava que para nós, que somos cristãos, estamos num tempo novo. Um tempo em qual todo homem e toda mulher vai precisar parar um pouquinho a sua rotina, e por isso que são esses 40 dias de roxo, para sinalizar a todos que devem estar atentos à sua vida. Pois se estiver num caminho que não está levando para o céu, aqui está a ênfase de toda a quaresma: a metanoia, a transformação. Fomos convidados a subir a montanha, a perceber que somente na presença de Deus é que nós vamos descobrindo quem nós somos. Quem é o homem para que Deus o amasse tanto assim, a tal ponto de enviar o seu Filho Jesus como promessa para que o homem pudesse ter vida eterna? Pois até Jesus Cristo, por causa do pecado original, ninguém podia entrar no céu. Nem mesmo aqueles que foram fiéis, os profetas, aqueles que falavam em nome de Deus. A nenhum homem foi permitido, depois do pecado, mais entrar no céu. É dessa morte eterna que nós falamos. Porque o homem e a mulher não foi chamado para não existência. Ele perpassa por aqui, por esta vida, tropeça no evento morte, e pelo evento morte, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, aquele homem tem vida. Continua uma vida muito melhor do que esta que nós levamos aqui, aonde não há sofrimento, não há dor, não há angústia, não há tristeza, não há raiva, não há ódio, não há as dimensões de doença, não há nada que possa atrapalhar a felicidade do homem. Então é essa vida que nós buscamos e que nós esperamos. Por isso também dentro da quaresma fomos convidados a saber, dentro das tentações, qual era a nossa tentação lá no primeiro domingo, o que é que fazia com que o nosso coração se desviasse de Deus. E aí a gente ia fazendo propósitos, dizendo: olha, eu preciso então domesticar a minha alma. Eu vou ficar sem fazer isso, eu vou ficar sem fazer isso, eu vou ficar sem fazer isso durante 40 dias para saber se eu sou forte ou eu sou fraco. Será que eu tenho cedido às minhas tentações ou eu tenho mesmo tentado buscar a verdade de Jesus Cristo na minha vida e não ser tão fraco? Pois se eu sou fraco diante das tentações do meu corpo, imagina quando vir um diabo. Aí eu vou ceder às tentações malignas. Existem 3 forças que atuam no homem: a força divina, a força humana e a força espiritual maligna. A força espiritual maligna, ela é extraordinária. Deus precisa permitir para acontecer. O demônio, depois que Cristo nos venceu a morte, ele não pode entrar na vida de uma pessoa sem que Deus permita. A força divina é a abertura de Deus a todos os corações, o qual Deus é bom para os justos e para os injustos. Deus sempre quer tocar no coração do homem, porque no final Ele quer todos para si. O homem e a mulher foi criado para Ele. Por isso que Ele perdoa, Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele tem paciência conosco, porque no final de tudo Ele quer a gente. Aí tem a força divina, aliás, aí tem a força humana. Essa tão difícil de vencer, que são os resquícios na nossa alma, a inclinação para ficarmos longe de Deus e buscarmos as coisas do mundo. Essa não tem nada a ver com o inimigo, essa tem a ver com nós mesmos,
com a nossa falta de conversão, com as nossas escolhas erradas, muitas vezes até pensando que eu vou fazer o bem, mas eu vou fazendo o mal. Essas forças humanas que atuam sobre nós, que saem de nós mesmos, são os maiores empecilhos para a nossa salvação, que nós vamos ter que vencer. E como que a gente vence isso? Aí a liturgia de hoje começa a relembrar o povo de Israel mais uma vez, lá no segundo Isaías, no qual o profeta já estava dentro do reinado de Sírio, no Império da Babilônia, e que precisava alertar aqueles corações que, assim como Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito, também iria acontecer uma libertação com aquele que se inclinasse para Deus novamente. A libertação ia ser tão grande que o povo de Israel iria ver coisas novas. E qual é a coisa nova que Israel precisou ver? É o anúncio de que o Messias estava por vir, para chegar, para salvar, para levar esse homem, essa mulher que estava tanto esperando para o céu. Então a forma da gente contemplar é fazer aquilo que o Salmo dizia para a gente: cante na sua vida as maravilhas do Senhor. Mesmo que as sementes que você tem colocado na terra da tua história seja através do choro, cante as maravilhas do Senhor. Porque quando você canta as maravilhas do Senhor, o seu coração desprende. E aí você tem a capacidade de louvar a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Não louvar a Deus porque você precisa que pague uma conta lá que você está devendo, que você precisa dele para acontecer um milagre na tua doença, porque você precisa dele para alguém se recuperar, porque você precisa dele para que ele resolva as coisas da tua vida. Deus pode até fazer isso porque Ele é Deus. É infinitude o seu amor e a bondade para com todos aqueles que pedem. Mas o jeito da gente louvar a Deus é porque simplesmente Ele já faz maravilhas conosco. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente abre os olhos e a gente pode contemplar mais uma vez a criação. Então vejam como que a liturgia vai carregando a gente, vai levando a gente aos pouquinhos, para que a gente possa se preparar bem para passar a paixão de Cristo, porque senão a gente não entende nada. Não é à toa que o quinto domingo da Quaresma, tradicionalmente, vocês vão contemplar no final, que a igreja pedia que se revestisse os santos e agora todos pudessem voltar o seu olhar ao caminho de Cristo pela via sacra. Porque a partir do domingo da paixão do Senhor, também conhecido como domingo de Ramos, nós cristãos fazemos uma semana diferente, a tal ponto dessa semana ser chamada santa. E ela só é santa se eu permito que ela seja santa. Ela só vai ser santa se eu me apegar mais à oração. Ela só vai ser santa se eu mesmo quero trilhar os caminhos, o mesmo caminho de Cristo para a minha vida, para que eu não pare na sexta-feira santa diante do sofrimento, mas que eu vou em busca do final, da vitória, porque nós sabemos que a morte não é o fim, mas o final de tudo é a vitória, e é preciso o coração do homem voltar para Deus. Os fariseus e os saduceus, diante dos apelos de Jesus, das pregações de Jesus, não conseguiram compreender que Jesus era Deus. Foi preciso fazer muitos testes a tal ponto deles mesmos ficarem irritados com Jesus. Queriam pegar ele de qualquer jeito. E hoje, mais uma vez, o Evangelho de São João nos traz que depois que Jesus estava rezando, foi ao encontro deles no templo, e eles pegaram uma mulher em flagrante adultério, colocaram lá para que Jesus pudesse então dar a sua sentença. Ali nada tinha a ver com a mulher e o adultério, eles não estavam nem se importando com isso. Ali eles estavam querendo que Jesus errasse, pois se Jesus falasse que poderiam, como ele disse, a lei de Moisés manda apedrejar. Se Jesus dissesse assim, pode apedrejar essa mulher, a lei de Moisés manda
Lá no Império Romano, quem manda matar é o imperador. Ele iria dar um problema grave e grande com o imperador. Pronto, a guerra já tinha começado. Se ele fala que não precisa matar por causa da lei, a guerra religiosa, porque a lei de Moisés mandava matar. Então, se ele fala, não precisa matar, problema com os religiosos. Se ele diz, pode matar, problema com o império. E aí o que Jesus fez? Jesus sentou no chão e começou a escrever em silêncio. Eis a primeira vez que se fala dentro do Novo Testamento que Jesus escreveu alguma coisa. O que Jesus escreveu, nós não sabemos. Não foi fotografado, não foi relatado em nenhum local o que Jesus escreveu. Mas os padres da igreja mais antigos diziam que Jesus escrevia no chão os pecados do seu tempo, pois a lei dizia que podia matar, e Jesus tinha falado para eles, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O bicho humano é curioso mesmo, imagina. Ele não disse nada, ele começa a escrever no chão. O que as pessoas iam fazer? Vou lá olhar o que é. A começar dos mais velhos, começam a olhar ali. Provavelmente Jesus escrevia o pecado de cada um que estava ali. E as pessoas olhavam aquilo lá e diziam, olha, eu não posso tacar essa pedra não, porque eu fiz isso daqui. Não, eu não posso tacar essa pedra não, porque eu também fiz isso. Não posso tacar pedra não, porque eu fiz isso. Começou a sair, a começar dos mais velhos para os mais novos. Não sobrou ninguém, não sobrou um que pudesse tacar a pedra. E ele disse então para a mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Aqui Jesus não está conivente com o pecado do adultério, pelo contrário, eles saíram antes de ouvir aquilo que era mais importante para a vida humana, pois eles saíram com os seus pecados e propriamente ou provavelmente continuaram com os mesmos pecados. Mas aquela mulher que estava ali até o final humilhada, Jesus falou para ela, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aqui está a novidade que nos falava o Evangelho de hoje, que São Paulo, mais uma vez, dava coragem à sua comunidade, dizendo, olha, é por causa desta salvação que chegou no meu coração, que eu perco tudo. É por causa dessa salvação de Cristo que não quer condenar, que não quer fazer com que o homem seja castigado, que não quer fazer com que o homem ao final vá para o inferno, é que eu considero tudo como lixo, eu quero aceitar tudo de Jesus na minha vida. É isso que nós também precisamos ouvir nesses tempos de hoje, diante dos nossos pecados, e perceber que Deus também não nos castiga, Deus também não nos condena, mas quer que a gente esteja próximo dEle e que a gente tenha a verdade dEle. A justiça que vem de Deus é baseado na fé, e aí com fé a gente tem a coragem de trilhar esse caminho da paixão. Fugir da paixão é pular a etapa da nossa história para que a gente possa adquirir na nossa vida as glórias. Ninguém consegue ir para a glória sem sofrimento. Se a porta está muito larga, começa a questionar o que está acontecendo na sua vida, que as coisas não estão boas. Mas se está difícil, se você batalha, se você se esforça, se a porta está estreita, aí você está no caminho certo, porque para o cristão não tem glória sem cruz. Todos nós, para chegarmos na glória, precisamos passar pela cruz. E como a gente passa pela cruz? Não é sozinho. Por isso que a igreja, ela vai nos preparando como uma mãe, dizendo, olha, não fique sofrendo sozinho não, vem, una o seu sofrimento à minha paixão.
Tenha coragem de fazer isto nesta semana, de fazer mesmo esse caminho tão árduo, tão duro, tão difícil, e que não para na morte, mas que vem para a vida, que vem para a ressurreição, que vem para a glória. E aí sim a gente celebra uma Páscoa totalmente diferente, porque Deus só quer uma coisa da gente: a nossa libertação. O inimigo só quer uma coisa da gente: a nossa escravidão. E aí? O que nós vamos escolher? Continuarmos escravos ou corrermos para a nossa libertação, passando pela cruz? Que a gente possa vivenciar os mistérios de Deus na nossa vida, e que os focos, todos os outros focos, holofotes, se diminuem, para que o nosso coração que ama Cristo possa seguir verdadeiramente este caminho do Calvário, até com Cristo nós morrermos e ressuscitarmos com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.